Olá, gente. Eu comecei a fazer algumas dicas aí com vídeos, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do setor financeiro das empresas, né? Sobre a gestão empresarial, financeira. É... Por quê? Isso é o coração da empresa, sabe? Eu acho que eu não diria nem coração, eu diria o pulmão, né? O financeiro é o pulmão da empresa. É aonde a empresa ela tem que ter fôlego, ela precisa respirar. E o empresário, ele precisa visualizar a receita e as despesas. Mas ele precisa visualizar de uma forma clara. E como que ele vai visualizar isso? No setor financeiro, com um sistema de gestão, ou com um BPO financeiro terceirizado, caso ele não tenha, né, um funcionário específico para fazer aquilo, então que ele contrate igual lá no nosso caso, a Carris Contabilidade, presta esse serviço de terceirização. Mas quando é uma empresa grande, tem também dentro da empresa, mas não é só fazer o contas a pagar e o contas a receber, é fazer a previsão, ou seja, o futuro. Como que vai ser? Eu tenho um contrato, vou receber em 30, 60, 90. Então ele tem que fazer lá a provisão, lá o futuro dos meses dele, um ano para frente, as despesas dele, fazer a provisão com folha, a provisão de 13º mensal, porque aquilo dali você tem que ir somando os valores para que chegue em dezembro você tenha aquele dinheiro, aquele caixa, a reserva do que você tem que pagar. Então, com esse relatório, o empresário, a empresária, ele vai conseguir visualizar qual é a receita dele, qual é a previsão orçamentária, qual é a previsão de despesa, e baseado nisso ele consegue tomar decisões. Às vezes ele quer fazer um investimento, às vezes ele quer trocar um equipamento, e tudo isso ele precisa de informação. E como que ele vai pegar essa informação? No relatório financeiro. Olha, eu faturei 100 mil. Os próximos meses, a minha previsão de 100 mil. Não, é 90. Tem um contrato que vai terminar. Eu tenho um comércio, mas o meu comércio, em certas datas, ele fatura mais, em outras ele não fatura, né? Então, tudo depende da empresa, ele tem que conhecer. E como que ele vai conseguindo fazer rastreabilidade disso? Tendo o passado e o futuro. Porque baseado no passado, ele sabe quais os meses de baixa e quais os meses de alta. Então, ele sabe que nos meses de baixa, ele tem que ter uma reserva. Então, nos meses de alta, ele precisa ter aquela reserva, sabe? Ele precisa ter uma reserva para no mínimo 6 meses, se acontecer alguma coisa inusitada, 6 meses ele manter as despesas dele. Ele precisa ver o relatório financeiro, porque lá no relatório financeiro ele vai saber, olha, eu tenho um custo fixo de X. O que eu posso fazer para reduzir? Eu posso ver com os fornecedores. Nós pegamos uma cliente agora que veio para o nosso escritório e é um restaurante. E ela falou de algumas coisas, nós falamos, né, que ela precisava melhorar o financeiro, o controle financeiro. E ela falou, não, eu não quero fazer o BPO financeiro, mas eu quero uma consultoria para que eu possa fazer dentro da minha empresa. Então, nós fizemos, né, uma pessoa do escritório foi lá e está ensinando, passando para ela como que ela faz dentro da empresa dela, para ela mesma fazer isso lá. E ter o relatório, mostrar para ela o que ela faz com aquele relatório. E nessa conversa que nós fizemos com ela, de financeiro e tudo mais, e ela falou, eu quero diminuir o meu custo. Aí a gente começou a perguntar, quantos funcionários você tem? Aí ela falou, mas quantas mesas você tem no seu restaurante? Ela falou. E aí eu me assustei com o número de funcionários que ela tem. Eu sou contadora, eu não sou chefe, eu não sou nutróloga, eu não
no trabalho, em cozinha, mas eu sou contadora, eu faço conta. E aí, imediatamente eu parei e falei, bom, quando eu estou na minha casa fazendo comida, eu consigo manusear 6 panelas no fogão, consigo colocar alguma coisa, por exemplo, um bolo no forno e ainda fazer um suco olhando as panelas. Eu consigo fazer isso, eu, Débora. Então, eu imagino que um profissional vai conseguir fazer, no mínimo, aquilo que eu estou fazendo, visto que aquilo ali é a profissão dele. E eu fiquei assustada com a quantidade de funcionário na cozinha para a quantidade de mesa. Eu falei, olha só, mas você não acha que tem muita gente na sua cozinha? Falei, de garçom tudo bem, tá ok, mas eu acho que na sua cozinha tem muita gente. E eu falei, você precisa analisar. Você já parou para analisar? Talvez, eu falei, olha, eu tô fazendo cálculo aqui de contadora, eu não entendo, eu não tenho expertise nisso, na sua organização, mas de repente se você contratar um chefe para ele lá te dar uma consultoria, ele vai ficar lá plantado, olhando e vai dizer, ó, você pode melhorar aqui, ali, você pode diminuir funcionário, você pode movimentar aqui, porque eu falei, cara, você já viu o McDonald's? A cozinha deles é desse tamanho. Desse tamanho. Você já viu a quantidade de gente que ele atende o tempo todo, aquele fluxo contínuo ali? Eu falei, vai no McDonald's, pede um lanchinho e fica observando. Observa a quantidade de funcionários que tem lá dentro. E eles não são self-service, né? É um fast food, mas ele tem uma rotatividade na cozinha enorme. Os lanches também. Então eu falei, bom, se a gente pegar para comparar, eu acho que você tá com muito funcionário. E eu vi no olho dela que ela levou um choque com aquilo. Eu falei, mas olha, eu não tô falando pra você mandar ninguém embora. Eu tô te falando pra você ter uma visão macro e não micro. Você precisa ter uma visão de fora. Você precisa analisar enquanto gestora, enquanto administradora do seu negócio. Ou você contrata um consultor, como eu tô falando. Porque ela veio de outro escritório e a gente viu que lá no outro escritório eles não utilizavam alguns benefícios que ela tem, que estão produtos monofásicos, bebidas e tal, paga um valor menor de imposto porque tem um benefício. Até aí tudo bem, você vai conseguir reduzir um custo ali e tal, ok. Mas tem como reduzir mais esse custo. Ainda mais um restaurante que a gente sabe que comida é caro, né, gente? Comprar comida, você vai no supermercado é caro. Imagina pro restaurante ainda com mão de obra. Cheio de gente lá. Aí ela falou, eu perguntei pro funcionário se não tem como diminuir. Eu falei, errado, você não se pergunta pro funcionário. Ele não vai falar pra mandar o colega dele embora, né? O colega de trabalho. Então, você, enquanto empresário, precisa ver. E tudo isso você consegue ver no relatório do financeiro, porque ali você vai ver, poxa, eu tô vendendo X, eu tô comprando Y, eu tenho um gasto aqui de funcionário de tanto. Sabe? Você tem que ter uma percentual ali, entendeu? Que não pode ultrapassar, porque senão o seu negócio fica meio que inviável. Não é só economizar pagando menos imposto. Você tem que apurar o seu imposto correto, pagar o mínimo possível dentro da lei, tudo de acordo com a lei, você consegue reduzir, mas você precisa ter gestão. E para você ter gestão, você tem que ter a parte financeira sua, de contas a pagar e contas a receber, o seu relatório, sabe? O financeiro tem que casar com a contabilidade. Se você não tem um financeiro, ou você terceiriza, ou você faz o seu dentro da sua empresa. Ai, Débora, eu não sei fazer. Essa não foi a primeira cliente que falou, olha, eu não sei fazer, mas se você vier aqui e me ensinar, eu vou conseguir fazer. Então, assim, você que é empresário, empresária, peça ajuda. Mas, assim, vamos melhorar. A gente tá aqui, o contador, ele é um profissional que ele tá para ajudar você. Mas você tem que querer ajuda e pedir ajuda. Que às vezes o empresário, mas a minha contabilidade não faz isso, mas você pediu porque você paga um honorário para fazer DP, fiscal e contábil. Você pediu a consultoria? Porque às vezes você não pede, ou às vezes você pede e não está preparado para ouvir a crítica construtiva. Mas eu fiquei muito feliz porque essa cliente, assim, ela começou a fazer a gestão dela, já enviou, né, o primeiro mês que ela tá lá no escritório, ela já enviou o relatório de contas a pagar, a receber, ela tá conseguindo
fazer e ela tá conseguindo ter uma visão e tá bem empenhada em melhorar. E isso que é o importante, tá? Então, esse é a dica aí que eu gostaria de deixar para hoje.